enrolado, meu pai amado. Bandido. Tô esperando só começar a gravar, tá? Uhum. Um dia vai. Meu pai amado. Pra mim aqui já tá mostrando que tá Ótimo. gravando. Pra mim ele não tava gravando, não. Ou seja, eu vou ficar com cara de otário no vídeo. Mas tá valendo. Não tem problema, não. O grande lance é, na aula anterior nós falávamos sobre a introdução, não foi isso? Falando sobre introdução, papel da introdução, e para que serviria mesmo? Para que serve uma introdução mesmo? Para Para que serve? apresentar o tema. Apresentar sua Sim, tese sobretudo, e os problemas que você irá abordar. Problemas não, dependendo do tipo de texto. sobretudo colocar o tema e a Uhum. tese, né? Isso. Afinal de contas, um texto argumentativo, você precisa defender uma tese e você precisa mostrar para a pessoa qual é o tema, do que você está falando. Então, obrigatoriamente, a introdução tem que ter tema e tese. E aí a gente pode trazer basicamente aquilo que a gente vai discutir, né? E aquilo que a gente vai discutir é o que a gente chama de argumentos. Então, posso trazer os meus argumentos. Isso falando aqui de introdução. Só que a aula de hoje não é introdução, a aula de hoje é desenvolvimento. Se alguém tiver alguma dúvida sobre introdução, já sabe, entre em contato comigo e a gente vai conversando por aí. Qualquer forma, 996438030. Se tiver alguma dúvida, vai conversando comigo que vai dar tudo certo. Agora, introdução, ou desenvolvimento. Vamos lá, para que serve o desenvolvimento? Deixa eu só ler o que está escrito aqui. Ok. Só lembrando, para que então serve o desenvolvimento? Porque nós já falamos disso alguma vez na vida aí. Se a introdução você tinha que apresentar um tema e um ponto de vista, o desenvolvimento serve para o quê? Para você. Mas fala discorrer, não sei se é discorrer. Discorrer é um termo bonito. Então, Olha, moleque, discorrer o seu que música tema. é essa aí? Ó, o Vinícius ouvindo moda. Rapaz, Caraca. Aí é bom. logo cedo, né? Acordar Vai, animado. mano, o que você dizia? O que você dizia? Quero tipo, você discorrer sobre seus pontos apresentados na introdução, né? Tipo, você mostrar que sua tese tá certa Isso, e mostrar argumentando, usando um tipo de argumento, dados estatísticos, opinião de isso. especialistas. Então, o desenvolvimento só serve para uma coisa: sustentar a tese que você apresentou na introdução. Se você não apresentou uma tese na introdução, sinto muito lhe informar, o seu texto não vai ser um texto dissertativo argumentativo. Você não vai ter o que defender. Vai defender o que se não colocou nada na introdução? Então, a introdução é importantíssima, mas a sustentação da sua tese também é. E aí, como você vai sustentar essa tese? Manu falou o que é mesmo, Manu? Você vai pegar e vai botar uns tipos de argumentação, né? Tipo, se você botar problema nessa introdução, você vai falar sobre esses problemas botando coisa de argumentação, tipo, dado estatística, opinião, não sei. Beleza. É isso. Beleza. O nosso material chama isso aí que você está falando de aprofundamento. Aqui no aprofundamento é que a gente vai fazer essa ideia que você está falando aí, ó, da estratégia de aprofundamento. Que estratégia é essa? Eu posso usar dados estatísticos, eu posso usar causa e consequência, eu posso usar fato exemplo, alusão histórica. Tudo isso vem na parte do aprofundamento do parágrafo de desenvolvimento. Tá tranquilo? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente: esse parágrafo serve basicamente para argumentar. Argumentar é o quê? É defender um ponto de vista, é sustentar o ponto de vista que você apresentou. Para isso, a gente tem uma estrutura específica desse parágrafo, que é aquilo que a gente chama de parágrafo padrão.
Essa estrutura, para o nosso material aqui do plural, ele está chamando, primeiro, de tópico frasal, e já a gente fala sobre tópico frasal, um conectivo, está mandando colocar um conectivo para você lançar o aprofundamento. Esse conectivo, ele não necessariamente precisará estar aí. Você pode fazer isso com períodos simples. Aqui ele está mandando você fazer um período composto. Você lança o tópico frasal, uma conjunção e manda o aprofundamento já no mesmo período. Aí, ele chama o segundo período de aprofundamento. Só que qual é o problema desse tipo de parágrafo aqui que o nosso livro está trazendo? Ele está trazendo para mim 2 períodos. E qual é o mínimo mesmo? 3. Exato. O mínimo são 3 períodos. Então, esta proposta deles aqui, a gente vai considerar em parte, tá? A gente vai considerar em parte. Sabemos que precisa ter um tópico frasal, precisa ter uma explicação do tópico frasal e um aprofundamento, ou seja, 3 períodos. Aqui ele não trouxe a explicação. Ele não trouxe a explicação do tópico frasal. E isso fez com que diminuísse um período. Mas nós sabemos que a gente precisa colocar essa situação. Então, bacana. O que é o tópico frasal? Tá aqui, ó, bonitamente, porque tem gente que ainda tem dúvida até hoje. O tópico frasal é aquela parte do parágrafo que introduz o assunto que será abordado naquele parágrafo. Beleza? Ele funciona aí também como fator coesivo em relação ao parágrafo anterior. O que significa dizer que ele tem que estar interligado ao parágrafo anterior, ou por meio de um conectivo, ou simplesmente por meio da continuação da ideia que foi colocada no parágrafo anterior. Se for o caso da introdução, né, você tem que tomar um cuidadinho, porque na introdução o tópico frasal se chama contextualização, e aí ele não tem com o que se interligar, beleza? Tá no desenvolvimento, ele tem que estar interligado ao parágrafo anterior, sempre, 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 sempre. Agora, falando do aprofundamento, nós já sabemos que o aprofundamento nada mais é do que a argumentação em si, né? Esta argumentação pode se dar por meio de diversos recursos argumentativos que nós conhecemos, diversos, e aqui ele trouxe alguns exemplozinhos. Causa e consequência, indução, dedução, dialética, analogia. A gente vai comentando essas estratégias aqui ao longo da aula. Tá beleza? Sim ou não? Sim. Esse parágrafo, muito Sim. obrigado, eu gostei aí. Esse parágrafo, ele tem uma microestrutura. Porque já já ele vai falar de macroestrutura. Então, deixa eu falar logo da microestrutura. O que é a microestrutura paragrafal? Paragrafal. É basicamente o seguinte. O parágrafo ele é um mini texto. Ele é um mini texto. Se a macroestrutura de um texto dissertativo tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, a microestrutura é igual. Ele tem introdução, e a introdução do parágrafo é chamada de tópico frasal. Ele tem um desenvolvimento, sendo que esse desenvolvimento aqui ele chama de aprofundamento. E ele tem uma conclusão. E aqui ele não chama de nada. Mas tem que ter uma conclusão também, tá? Todo parágrafo é um mini texto. Sendo um mini texto, ele tem uma microestrutura, que a gente vai observar na questão da introdução, tópico frasal, desenvolvimento, que é o aprofundamento, e a conclusão daquela ideia que você trouxe dentro desse parágrafo. Tá, beleza? Todo mundo consegue entender esse negócio, sim ou não? Sim. Certeza?
Sim. Então tá ótimo até então. Agora a gente vai falar de macroestrutura. Isso aqui é só o resumão, tá? Daqui a pouco eu vou começar a destrinchar e observar todas as situações com bastante calma. Mas a gente tem também a macroestrutura argumentativa. E o que é a macroestrutura? Se micro é dentro do parágrafo, a macroestrutura diz o seguinte: os parágrafos de argumentação devem ter uma organização lógica, de modo que se completem. O que significa dizer que esses parágrafos precisam estar interligados e eles precisam ser redigidos dentro de uma lógica. Que lógica é essa? É a lógica da progressão argumentativa, que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas precisa seguir essa lógica da progressão. Por exemplo, se eu quero usar a lógica chamada de clímax, eu tenho que ter 2 ou 3 argumentos nos meus parágrafos de desenvolvimento, e aí eu começo com o argumento mais fraco e termino com o mais forte. Isso é uma estratégia de progressão argumentativa. Precisa seguir uma lógica, beleza? Seguindo essa lógica vai dar tudo certo. Isso é falando de macroestrutura. A gente tem que pensar a argumentação como um todo em função do que se pretende construir. O que é que se pretende construir? A ideia de que a minha tese é uma tese plausível. Tudo que eu for colocar como argumento e como eu vou ordenar esse argumento tem que ter um único objetivo, e o objetivo é provar que a minha tese é verdadeira e irrefutável. Irrefutável. Beleza? Compreenderam mais ou menos a lógica aí? Sim ou não? Sim, Certeza? Então, vamos acho que dar sim. prosseguimento aqui, hein? Tópico frasal, como nós falamos, é a parte do parágrafo que vai mostrar qual é o assunto que será discorrido naquele parágrafo. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. O tema é o desafio de se conviver com a diferença. Isso aqui tem no livro de vocês, tá? Não estou trazendo nada de novo, que é um recorte do livro, coisa que nós faríamos em sala normal. Aí nós vamos aqui observar o tópico frasal. Alguém lê para mim esse parágrafo, por favor? Ou para cada um que viver. Isso. Para cada um que vive a vida da perspectiva de sua própria experiência, é difícil compreender a realidade a partir dos olhos do outro. Além Beleza. disso, Beleza. a- Calma. Isso daqui é o que ele está chamando de tópico frasal. Ele está dizendo que esse assunto vai ser o assunto que vai ser debatido dentro desse parágrafo. Se fugir disso daqui, a gente já tem um problema de coerência. Não é uma coerência macro-textual, mas uma coerência micro-textual, ou seja, uma coerência dentro do parágrafo. Se isso daqui não for discutido dentro do parágrafo. Continua a leitura, por favor. Além disso, por não se conseguir compreender, julga-se não se dever também respeitar. Esse é o maior grau de alienação social possível, uma vez que a vida em grupo não requer a padronização do indivíduo. O contato com a diferença, pelo contrário, é benéfico, é interessante, pois promove a troca de experiências, além de criar novas formas de manifestação cultural. Um país como o Brasil, originado da união de etnias e culturas tão distintas, é a prova desse benefício. Beleza, olha só. Quando ele diz para cada um que vive a vida da perspectiva da sua própria experiência, é difícil compreender a realidade a partir dos olhos dos outros. Esse assunto que vai ser tratado é qual mesmo, hein? Qual é o assunto que ele vai tratar aqui? O desafio de conviver com as diferenças. Dentro desse parágrafo, qual que é o assunto? Tipo, que a Não precisa ser pessoa. você para responder também não, tá? Você só Então, está outros respondendo porque você respondem. quer, né?
Porque não necessariamente quem lê é aquele que vai responder também as perguntas. Mas se você quiser, pode continuar a sua explicação. Vou deixar para os outros. Ótimo. Quem é que vai participar aí agora? Quando ele diz sobre, para cada um que vive a vida da perspectiva de sua própria experiência, é difícil compreender a realidade a partir dos olhos dos outros. Ele está falando sobre o quê? Sobre diferentes visões de vida, eu acho, não sei. Beleza, obrigado por participar. Quem mais? Sobre a dificuldade de viver em um padrão que não era seu antigamente. Beleza, obrigado. Quem mais? E professor, Hum, isso tem a ver com aquele assunto que o senhor falou aula passada, tipo das gerações? pode ter também. Mais alguém? Tem uma palavra que resume isso aqui tudinho. A palavra é empatia. Significa isso mesmo, hein? Você se colocar no lugar do outro. Pois é. Aí ele está dizendo É o que eu aqui, falo. nesse tópico frasal, que as pessoas que são egoístas não conseguem se colocar no lugar dos outros, ou seja, elas não têm empatia. E aí ele começa a discorrer sobre essa ideia da empatia. Além disso, por não se conseguir compreender, julga-se não se dever também respeitar. O que significa dizer que a pessoa que não tem empatia também não respeita o ponto de vista dos outros e o modo como as pessoas vivem. E aí ele continua, porque isso daqui é a explicação do tópico frasal, tá? Isso aqui é a explicação. Ele lançou o tópico frasal e aí em seguida explicou. Opa, explicação não é tudo isso não. Vou até colocar com uma cor diferente aqui, para ficar bacana. Vamos ver se esse azulzinho fica bom. Tópico frasal, nossa senhora. Explicação do tópico frasal. Retinha essa linha. Beleza. Explicação, papo. E aí depois ele vem. Esse é o maior grau de alienação social possível, uma vez que a vida em grupo não requer a padronização do indivíduo. O que significa isso? Ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que para se viver em grupo, a gente não pode ser egoísta. Quando a gente fala de padronização do indivíduo, a gente está falando de egoísmo. Eu coloco o meu ponto de vista, o meu modo de viver como o modo padrão, e aí eu tento procurar isso nas outras pessoas, e as pessoas não vivem do meu modo, da maneira como eu acho correto, eu já começo a criticá-las e não respeitando, por consequência, o modo de viver dessas criaturas. Aí ele vem mais. O contato com a diferença, pelo contrário, é benéfico e interessante. Aqui já é o ponto de vista dele dentro desse parágrafo. Com certeza ele tinha uma tese que dizia isso aqui. Então ele está reforçando a tese dele, pois promove a troca de experiências além de criar novas formas de manifestação cultural. Com certeza a tese dele girava em torno disso daqui, e ele está reforçando essa tese. O problema todo é que a gente não tem a introdução, né? Os camaradas que fizeram isso daqui não disponibilizaram a introdução para a gente poder analisar como ele fez essa ligação. Mas eu posso afirmar que esse é o ponto de vista que ele defende. Beleza? Um país como o Brasil, originado da união de etnias e culturas tão distintas, é a prova desse benefício. Quando ele lança isso daqui, que vai ficar horrível, essa minha linha aqui, e de ler também, mas não tem problema. Depois vocês vão poder pausar e observar isso. Isso daqui é a conclusão desse parágrafo. Isso daqui é a conclusão.
que eles não haviam falado lá antes, tá? Mas é a conclusão. Tudo isso daqui, antes da conclusão, é o que ele chama de aprofundamento. O aprofundamento aqui contemplou a explicação do tópico frasal e o recurso argumentativo propriamente dito. Qual foi o recurso argumentativo que ele usou aqui mesmo? Alguém sabe me dizer? Foi exemplificação. Exemplificação? Quem mais? Não sei. Ninguém? Esse elemento coesivo aqui, ó, tem qual valor semântico? Uma vez que. E se vocês viram em gramática alguma vez na vida? E aí? Tipo, já que, tipo, Tipo o que mesmo que eu não ouvi? explicação. Explicação? Uhum. Eu poderia colocar um conectivo explicativo aqui e resolver essa minha vida? Poderia colocar o pois? Sim. Eu acho. Por incrível que pareça, isso daqui é causa e consequência, tá? Tá Causa e bom. consequência. Quando ele lança esse uma vez que, ele está introduzindo a consequência de uma situação. Ó, ele fala assim: esse é o maior grau de alienação social possível. Esse qual? Esse que foi falado anteriormente aqui. De não conseguir e não querer, e achar que não deve respeitar as pessoas. Isso é o que ele está lançando. E que isso gera uma consequência. A consequência disso vai ser que a vida vai ser tida como um padrão. Se a pessoa acha que ela não pode, que ela não deve respeitar o outro pelo modo como a pessoa vive, isso gera uma padronização do indivíduo. Só que a gente sabe que essa padronização vai ser ruim, não é isso? Porque ele diz aqui muito claramente que a vida em grupo não precisa desse tipo de padronização. Essa padronização ela é até prejudicial. Então ele vai tratar a questão de causa e consequência aí para poder mostrar o ponto de vista dele de que não seja individualista, seja empático, tenha empatia com as pessoas e que a prova de que isso dá certo é o próprio Brasil. Olha só que coisa maravilhosa. Isso no ponto de vista dele, né? Mas tá. Aprofundamento. Tópico frasal nós já vimos. Aprofundamento nós vimos ali, só ele não foi destrinchado pelos autores do texto. O aprofundamento contempla o que mesmo? O que mesmo? A Como assim? argumentação. Não entendi. O que tem que ter no aprofundamento? Tem que ter o trem argumentativo. Não sei como é que. Não lembro. Mas é aquele trem argumentativo, tipo, por exemplo, de passar essas coisas. Assim. Isso, recurso. E. Tem que explicar. Ó, isso aqui era explicação, coisa feia ficou. Tá. Como eu disse, o aprofundamento é tudo isso aqui. Eu tenho a explicação do tópico frasal e eu tenho o recurso argumentativo propriamente dito. Você observa que o recurso argumentativo utilizado foi o da causa e consequência. Beleza? Poderiam ter sido outros, mas colocou isso daí. Então, o que é necessário ter no meu aprofundamento?
uma explicação do tópico frasal e o recurso argumentativo propriamente dito. Esse recurso argumentativo a gente vai falar já já quais são as possibilidades. De novo, né? De novo, vamos falar disso de novo. Agora, vamos observar como é que foi feito esse parágrafo de desenvolvimento para aquele tema do Enem, maravilhoso. Publicidade infantil em questão no Brasil. Quem lê para mim esse negócio? Daniel, minha internet tá meio ruim, tá tudo embaçado aí, eu não consigo ler. Não, tranquilo. Alguém que possa. Esse daí que é em um primeiro plano? Isso. Em um primeiro plano, é importante constatar que as crianças não possuem o quê? Capacidade de analisar os prós e contras da compra de um produto. Beleza, Nesse calma aí, segura aí. Isso daqui a gente chama de quê mesmo? Tá todo mundo, hein? Qual é o nome dessa parte Tópico aqui? frasal. Ótimo, que excelente, hein? Então, tópico frasal tá aqui. Agora vamos progredir aí. Continuando a leitura. Nesse sentido, os elementos persuasivos da propaganda têm grande influência no pensamento dos indivíduos da primeira idade, já que personagens infantis, brinquedos e músicas conhecidas por eles estimulam uma ideia positiva sobre o produto ou serviço anunciado, mas não uma análise do mesmo. Infere-se, assim, que a utilização desses recursos é abusiva, uma vez que vale-se do fato de a criança ser facilmente induzida e do apego às imagens de caráter infantil, considerando apenas o êxito do objetivo da propaganda, persuadir o possível consumidor. Beleza. Então aqui ele está chamando tudo isso de aprofundamento, mas nós sabemos que uma parte disso que ele chama de aprofundamento é a conclusão da ideia apresentada. Nós temos aqui, quando ele diz, em um primeiro plano é importante constatar que as crianças não possuem capacidade de analisar os prós e contras da compra de um produto, isso daqui ele está falando já no tópico frasal, ele está apresentando que a ideia aqui é falar sobre a ingenuidade e a incapacidade que a criança tem de discernir. Então, ele está falando aqui sobre discernimento. Aí, depois dele falar sobre essa ideia, ele vem com a segunda partezinha. Opa, troquei aqui errado de novo. Eu quero marcar texto. Nesse sentido, os elementos persuasivos da propaganda têm grande influência no pensamento dos indivíduos na primeira idade. Isso daqui, isso daqui é a explicação daquilo que ele falou lá no tópico frasal. Quando ele diz que a criança não tem a capacidade de analisar os prós e os contras, ele precisa explicar o que seria isso. Ele está dizendo que os elementos utilizados nessas propagandas não são entendidos por essas crianças da maneira que deveria, fazendo com que esses indivíduos façam o consumo exagerado, e é isso que vai ser abordado ao longo do parágrafo. Aí ele já tem um já que. Já que é a ideia de quê mesmo, hein? Já que. Qual é a carga semântica dessa locução conjuntiva? É tipo meio que conclusão disso, não sei. Eles estão precisando aprender as cargas semânticas das locuções, né? Das conjunções e locuções conjuntivas. Já estou percebendo isso. Porque a Manu falou aqui com um tom de... Será que eu estou falando certo? E os demais nem se pronunciaram. Então, já sabe. Isso dá o que mesmo? Conjunções. Estudem as conjunções. Fiquem craques nesse negócio. Já que, eu digo assim, as crianças não têm capacidade de discernir.
já que personagens infantis, brinquedos e músicas conhecidas por eles estimulam uma ideia positiva sobre o produto ou serviço anunciado. Eu poderia trocar esse já que por uma vez que? Poderia. Poderia, né? E a gente chamou uma vez que estava aqui, chamou ele de conjunção o que mesmo? Causa e consequência. A gente chamou essa relação de causa e consequência. O que acontece aqui também. Aqui também tem a relação de causa e consequência. O que eles dizem? As propagandas geram uma consequência. Qual é a consequência? A consequência de a criança comprar algo só porque acha que deveria. Por exemplo, olha só que gracinha. O que é isso aqui mesmo? Todo mundo consegue ver isso aqui? Ou não? Aqui na minha câmera. Vou ver. Acho que agora dá. Tem como, consigo tem ver. como ver minha câmera? Uhum. O que é isso aqui? Um dinossauro. Dinossauro. De onde que é esse negócio? Dinossauro. McDonald's. Mas de qual filme? Do filme Dinossauros da Jurassic Disney. World. Isso. Do Jurassic World. Jurassic World. Ah, Me dá ele. Não dá pra. Aham. Então, Jurassic World. Sobrevivente dos meteoros. A minha filha assistiu esse filme, achou uma gracinha. Aí quando saiu no McDonald's, o que ela queria? eu queria um Dinossauro. Exato, queria o bichinho. Para isso precisava consumir, né? Precisava comprar McDonald's feliz, na o verdade, né? hambúrguer deles lá. Ou seja, malandragem. Nós sabemos que as crianças não conseguem discernir. Aí é aquele negócio. Você já sabe, pô, a pessoa quer comprar o bichinho. A gente sabe que o preço desse bichinho é o mesmo preço do hambúrguer com o bichinho. Então eu não vou comprar só o bicho, né? Vou comprar logo o hambúrguer também. E aí isso gera o consumismo exacerbado. É essa a ideia. Aí vamos lá. Estimulam a ideia positiva, o produto, lá, mas não uma análise do mesmo. Quando ele diz que gera essa ideia do consumismo, mas não uma análise, é justamente por isso. A criança não pensa assim, eu preciso disso. Não, eu quero. Por quê? Porque eu vi isso na televisão. É um personagem que eu gosto. Por exemplo, Peppa Pig. Os moleques adoram. Se sair no McDonald's, vão lá, todo mundo comprar. E assim vai. Então, a gente Tanto tem que que ter um cuidado, porque as crianças não analisam nada, não. Vai, foi por fala. isso que esse tipo de propaganda e algumas coisas foram proibidas, Sim, principalmente na década de 90 e 2000 e tal, porque tinha, tipo, aqueles refrigerantes da, da Guaraná, né, que vinha com tazos e que vinha com uns bonequinhos de tartaruga, eu acho, não sei. E aí o povo comprava um monte para poder colecionar aquilo, só que as crianças compravam isso sim. para as crianças. E aí eles viram que isso não era certo Isso e tal. aconteceu também com a Parmalat. A Parmalat tinha Aqueles os ursinhos. bichinhos, né? Uhum. Isso. Aí você tinha que comprar, tinha que juntar não sei quantos códigos lá e mais um trocado para poder Minha tia conseguir o tem bichinho. 500 Então, o bichos da nego não Parmalat. Ô, comprava. Daniel, Ah, também teve a época lá daquelas garrafinhas da. Acho que era da Coca, né? Na Copa do Mundo, se eu não me engano, que era pequenininha pra sim. colecionar. Isso. Também teve. Tinha os Então, assim, Pokémon no foi por Guaraná. causa dessa. Hã? Os Pokémon Oi? no Guaraná. O Patrick. Já teve Os o Guaraná Pokémons no também. Guaraná. Então, assim, Sim. cara, foram tantos Uhum. exemplos disso na história que aí foi lá o governo, né? O governo, por meio do CONAR ou qualquer coisa do tipo, Conar. e falou: bicho, vamos proibir esse negócio aí. Sim. Vamos proibir isso aí, porque as crianças estão comprando, estão fazendo os pais comprar, não pelo produto em si, mas pelo que vem por trás desse produto, né? Então gerava esse consumismo exacerbado aí. Então eu comprava não sei quantas caixas de leite para ganhar o bichinho da Parmalat lá, mas eu não consumia, eu jogava até fora. Entendeu? Pois é. As pessoas que tinham mais dinheiro faziam isso. Tem uma coisa que, assim, tava voltando isso com os canais infantis do YouTube, sabe? Porque isso meio que, né,
explodiu e tal, os canais de aquele fetiche. negócio do unboxing, né? Vamos Isso. comprar Tava, tá ligado? Ainda tá. Não, Não, sabe o que não foi. aconteceu? Os Estados Ah, Unidos percebeu isso e aí eles pegaram e fizeram muita pressão no YouTube e o que aconteceu? Criaram o YouTube Eu Kids, vi. onde lá não pode ter esse tipo de propaganda, tipo, vídeos com propaganda de coisa em vídeos de criança, sabe? E aí, tipo, esses vídeos de unboxing, eles foram meio que sim. eles não foram proibidos porque ainda tem, sabe? Mas Eu, eles estão com um controle maior, questão de eu comentários, um que monte de coisa. subo o Acho vídeo misterioso. para o YouTube, digo para vocês. Lá você é obrigado a dizer se o conteúdo é para criança ou não é para criança. Quando o Que tem conteúdo é para criança também, né? criança, automaticamente eles já desmonetizam o vídeo. O que, Exatamente. o que faz com que as É. pessoas que produzam esse tipo de conteúdo deixem de fazer, porque ele não vai ganhar dinheiro com aquilo. Então, é Só um meio. que É um meio. aí tá acontecendo uma coisa assim. Por exemplo, o Lucas Neto, né? Ele vende coisa por fora. Então, Sim. tipo, ele dá uns certos anúncios no YouTube, mas ele vende por fora. Aham. Aí quem vendia no YouTube, sabe? Pessoas que pegavam e patrocinavam os vídeos, tipo, esse vídeo é patrocinado por sei quem, e aí, tipo, comprem esse produto. Eles meio que faziam um anúncio e tal. Aí, tipo, isso tá sendo totalmente proibido. Em vez Porque de. lá nos Estados Unidos eles são mais conscientes, né? Então eles viram isso e Claro, proibiram mesmo. claro. Sem dúvida que o Brasil é a farra do boi. É a terra da mãe Joana. Tiazinha aqui, bons tempos. Então, ó, voltando aqui para o nosso parágrafo para a gente poder terminar, eu tenho duas situações usando aqui conectivos que vão introduzir a ideia de causa e consequência, né? Vão introduzir a ideia de consequência de alguma coisa. Aí, a gente tem que observar que ele fez isso duas vezes. Fazendo isso duas vezes, ele está falando da causa da causa. Causa da causa. Isso aí a gente vai tratar depois em uma próxima aula, mas a gente tem que ter em mente que na introdução o camarada lança lá o ponto de vista e ele precisa defender esse ponto de vista no desenvolvimento. Como que ele faz isso? Ele faz usando um tópico frasal que tem que estar interligado com o parágrafo anterior, precisa explicar esse tópico frasal e trazer um recurso argumentativo provando a tese que ele colocou lá no início. Nesse texto aqui, provavelmente o cara disse na tese dele que as crianças são facilmente influenciáveis. E é isso que ele demonstra aqui. Elas são facilmente influenciáveis, por isso precisa ser proibido mesmo. Elas não têm consciência daquilo que estão fazendo. Esse é o ponto de vista defendido por esse texto. Beleza? Senhora? Beleza. Ótimo. Aqui, quando ele lança, considerando apenas o êxito da propaganda, o objetivo, ele está colocando aqui a conclusão do parágrafo, né? Essa conclusão não se deu por meio de um novo período, mas não é por isso que a gente não vai chamar isso aqui de conclusão. Afinal de contas, a conclusão dele começou com uma oração reduzida de gerúndio, uma oração reduzida de gerúndio. Não tem problema, tá bom? Poderia ter dado um ponto final e colocado uma conclusãozinha sem ser num período composto, mas ele preferiu fazer assim. Então, introdução com tópico frasal. Aprofundamento que é o desenvolvimento, com explicação do tópico e recurso argumentativo, e uma conclusão provando que o seu ponto de vista defendido nesse parágrafo, ele é plausível. Beleza? Tá tranquilo até então? Tá Ou não? tranquilo. Sim. Então agora deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui. De boa. Chururu, de boa. O pancadão do Piauí? Pancada no Piauí, exatamente. Próxima aula eu vou receber com pancadão do Piauí. Por favor. Eu vou mandar isso aqui para vocês. Eu não coloquei no slide porque não ficou bonito, não. Isso aqui ficou meio cabuloso. Eu vou mandando pelo slide e talvez fique... Ou pela plataforma talvez fique melhor. Aqui eu tenho a ideia do parágrafo padrão, né? Que aqui, por não ser do nosso material, ele traz um nome diferente. Tópico frasal todo mundo vai chamar. Mas o que a gente chama de aprofundamento, aqui ele está chamando de desenvolvimento. Por isso que eu coloquei as duas nomenclaturas para vocês. Beleza, aí ele vem mostrando como pode
ser feito esse tópico frasal, né? Pode ser uma declaração inicial, pode ser uma definição, pode ser a divisão de alguma coisa. Isso vocês vão observar quando eu mandar o materialzinho para vocês, a gente poder discutir em aulas posteriores. E os recursos argumentativos, as estratégias, que eu já tirei cópia disso aqui para vocês em sala, não já? A gente tem isso aí impresso. Isso, já tirei cópia dessa gracinha aqui. Então todo mundo já conhece, mas de qualquer forma, eu perdi a minha folha, vou mandar do mesmo jeito. Então, esses são os recursos argumentativos, as estratégias argumentativas mais adotadas. Beleza? Beleza, já tratamos disso, então não tem por que ficar quebrando cabeça, não. O que importa agora é dizer que eu coloquei lá no plural para vocês, eu tinha avisado que ia fazer isso. Coloquei lá uma pergunta para vocês responderem, né? Uma perguntinha. Olha só, o Breno não está conseguindo, que triste. O Breno conseguiu depois? Não sei, mas então. Acho que não. Conseguiu não. Eu coloquei lá uma pergunta dissertativa, que é para vocês fazerem um texto dissertativo, argumentativo, bonitinho, usando os recursos argumentativos, bem padrão, estruturazinha legal do tópico, frasal, explicação do tópico, mais recurso, mais conclusão, uma introdução perfeita. Você pode usar qualquer uma das estratégias que nós já vimos falado no vídeo anterior, mas eu pretendo que vocês façam, preciso que vocês façam um vídeo, um texto perfeito, tá? Afinal de contas, foi o que eu estava conversando com o primeiro ano. A gente não está num cenário tão esquisito para achar que o PAS vai acontecer na mesma data que aconteceria normalmente, não. O Conselho Nacional de Educação vai se reunir hoje, ou está se reunindo, não sei muito bem que horas que vai ser, e lá eles vão passar algumas diretrizes. E o que eu pude observar, né, já na preliminar, é que as aulas à distância serão consideradas em sua totalidade, o que vai levar o NB provavelmente a ou seguir a mesma data que já tinha, ou no máximo adiar aí pouquíssimos dias, porque a gente sabe também que o governador vai voltar com essas aulas e não vai ter muita conversa, não. Então, quem não está estudando vai se dar mal. Beleza? Vocês não querem se dar mal, não, né? Não. Graças a Deus. Então, continuem estudando direitinho. Façam um texto bonitinho. Se tiver dúvida, entre em contato comigo e a gente vai conversando. Tá bom? Forte abraço. Até a Tá bom. próxima. Tchau, professor. Não esquece Tchau. pancada no Piauí, viu? Tchau, professor.